E o Paulo, ele é integrante, né, do Oi Nós Aqui Outra Vez. E eu gostaria, Paulo, que você pudesse também se apresentar, né, falar um pouco dessa sua trajetória com o teatro, né, falar assim que eu estou também aqui num momento meio de transição, né, estou aqui ao ar livre, porque eu estou indo para um ponto de cultura, mas fui pego aí pela armadilha da estrada. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a estrada da sua vida, né, como ela vem se construindo e fazendo essa ligação com o teatro desde sempre. O meu nome é Paulo Flores. Eu comecei a fazer teatro mesmo a partir de 1974. Antes eu tive alguma experiência no colégio com teatro, e aí me despertou essa vontade de fazer teatro, e uma época de muita repressão, né, no país, né, que a gente chama os anos de chumbo, o período, o pior período da ditadura civil-militar que a gente viveu no país, que foi os anos Médici, né? Então foi ali a minha adolescência se deu nesse período, né? Já dentro do AI-5, de perseguição, e eu começo a assistir teatro na adolescência e vejo como uma possibilidade tanto de expressão pessoal como com significado social, que era possível fazer um teatro que pudesse mobilizar as pessoas e ideias, né, ideias de lutar por um país livre da ditadura, e um país com justiça social. Então, isso na minha juventude me levou ao teatro. Então, na época, na nossa cidade, em Porto Alegre, não havia cursos livres de teatro, né? Só o único curso era o ligado à universidade. Então, eu entro na Federal aqui do Rio Grande do Sul, que na época oferecia dois cursos, licenciatura em arte dramática e bacharelado em direção teatral. Na realidade, eu queria, no primeiro momento, atuar, né? E então não sabia muito bem qual curso escolhi licenciatura, que logo depois eu vou passar para a direção, mas entrei no curso para encontrar parceiros, encontrar pessoas que também quisessem fazer teatro. E desde o início, desde o primeiro ano, já com colegas, a gente forma um grupo, já começa, então, a praticar o teatro, além dos estudos. E atuei em algumas peças, comecei a dirigir também muito cedo, em 76, e a estrutura que eu via no teatro, isso não era alguma coisa que eu gostasse, né? Havia, naquela época, muito forte, e até hoje, né? O teatro ele se organiza mais ou menos com um tripé, né? Produtor, diretor, elenco. Né? E a minha pouca experiência que eu tive com esse tipo de organização já me levou a não querer ir por esse caminho. E isso leva à formação de um grupo de teatro, tá? Que a gente chama Tribo de Atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez, e que surge, é gestado em 77 e vai realizar, né, estrear o seu primeiro espetáculo em março de 1978. Então, ele
gestado em 77, que é um ano muito importante para a redemocratização do país, porque é o ano que marca a volta das manifestações de rua, que haviam sido banidas desde o ato institucional número 5, em dezembro de 68. Então, se retornava às ruas, principalmente o movimento puxado pelos jovens, pelos estudantes, e o Oi Nós Aqui Travês nasce nesse momento. Tá? Eu fazia parte do diretório de estudantes de arte, né? E estava completamente envolvido naquele processo de luta política contra a ditadura. Então, era essa efervescência daquela época, a luta por liberdades democráticas, pela anistia aos presos e perseguidos políticos, exilados, tudo isso era extremamente importante. Então, então dá para dizer que o Oi Nós Aqui Travês já no seu DNA está essa questão libertária, tá? que vai conduzir o nosso trabalho por todos esses anos. Então, essa ideia, a ideia inicial do grupo era fazer um teatro comprometido com a realidade que a gente vivia, mas um teatro de invenção, um teatro de experimentação, um teatro que fosse pesquisar novas linguagens. A gente não estava satisfeito com o teatro social que acontecia naquele momento no nosso país. E o segundo ponto era a ideia do teatro de grupo. Então, pessoas que estão juntas filosoficamente, ideologicamente, porque acreditam em um tipo de prática teatral, numa visão política. Então, é essa outra ideia assim, que está presente desde o surgimento, desde a origem do Oi Nós Aqui Travês. E a outra questão era o grupo manter um espaço para ter mais independência, mais liberdade de criação, para poder experienciar um teatro que estivesse fora dos moldes do que a gente chamava do teatro burguês, desse teatro convencional, onde já existe uma sala, né, uma arquitetura, onde está colocado um palco fixo e uma plateia com cadeiras fixas. Então, a gente queria um espaço onde a gente pudesse experimentar livremente, sem precisar reproduzir essa regra, né, da convenção teatral. Então, esses elementos estavam presentes desde o início. O grupo teve uma ousadia muito grande de alugar um espaço que tinha sido quase uma garagem, né, que tinha sido uma boate, e a gente alugou esse espaço e transformou no Teatro Oi Nós Aqui Travês. E o nosso primeiro trabalho eram peças curtas de um integrante do grupo, Júlio Zanota, que tinha uma escrita, vamos dizer, muito próxima do surrealismo. Isso abordava a realidade, né? Então eram problemas que a gente vivia e vive até os dias de hoje no Brasil, que é a especulação imobiliária, uma das peças, que era a Divina Proporção, e a outra era sobre a desumanização da medicina, que era a felicidade não esperneia patati patatá. Então, essa nossa primeira encenação era formada
por essas duas peças curtas desse integrante do nosso grupo, e a gente escolheu a data da estreia, isso também é bom que se diga, né, porque tem um significado. A gente escolheu o dia 31 de março, porque o golpe, hoje se sabe, aconteceu na realidade no dia 1º de abril, mas os militares, porque 1º de abril era o dia dos bobos, eles puxaram a data de aniversário como eles chamavam, da Revolução Redentora, né, para 31 de março. Então, 31 de março havia os festejos. Na época, estava completando 14 anos do golpe. E a gente, então, escolhe essa data pelo seu significado. Então, já dentro dessa ideia que esteve presente nesses primeiros trabalhos, que era de uma maneira debochada, né? A gente estar também festejando aquele momento para denunciar o que se estava vivendo no país. Então, a gente escreveu um manifesto, foi muito um grupo assim, com essa postura vanguardista, né? Então, a gente lançou um manifesto que era Teatro com Pedra nas Veias, né? E foi trabalhos, né? Os nossos primeiros trabalhos causaram muita polêmica, porque, na realidade, se inovava na relação ator-espectador, a gente procurava uma relação mais direta, havia a nossa estética foi completamente uma novidade na cidade, rompeu com vários parâmetros, inclusive a crítica nos recebeu com os dizeres propósitos devastadores, né? Um crítico que acompanhava a cena teatral há muito tempo, ele se referiu que há 20 anos a cidade não via um trabalho com essa força, com essa potência. E na realidade, esse primeiro trabalho houve um debate muito grande na cidade, né, sobre a nossa encenação, e logo em seguida a gente viveu um momento de repressão, que foi o fechamento do teatro. Depois da temporada de um mês, o teatro foi fechado, e aí começa todo um movimento político, né, para se conseguir reabrir o teatro. A gente continuou com as peças em outros locais, tanto em centros acadêmicos que nos cederam espaço. A gente também, pela primeira vez, sai de Porto Alegre, vai para uma cidade do interior, faz uma pequena temporada em Caxias do Sul, e claro, isso foi um momento que já desagrega muito aquele grupo inicial. Pessoas saem, entram novas pessoas, enquanto a gente está naquele combate para reabrir o teatro. Isso nos leva também, nesse momento que o nosso teatro está fechado, a gente começa a experimentar algo que vai ser muito importante na trajetória do Oi Nós Aqui Outra Vez, que é as nossas oficinas de teatro. Já então, a gente começa essa experiência que a gente estava tendo, a gente começa a compartilhar com novas pessoas, com jovens, adolescentes, que tinham vontade também de se expressar através do teatro. Então, que isso, anos depois, vai ser uma marca do nosso trabalho, que é a questão artístico-pedagógica. Hoje, a gente tem uma escola de teatro popular,
onde a gente oferece diversas oficinas de iniciação, formação, pesquisa de linguagem, treinamento de atores, e não só na nossa sede, que hoje a gente chama Terreira da Tribo, que existe desde 1984, já mudou algumas vezes de endereço, mas continua a mesma proposta. Constituímos na Terreira da Tribo um centro de experimentação e pesquisa cênica e uma escola de teatro popular. Então, voltando lá a 78, né, a gente reabre o nosso espaço depois de meses, né, que o teatro ficou fechado, e a gente continua uma trajetória de encenações também, que sempre causando muita polêmica, e sempre um teatro com um viés político, mas inovando na sua linguagem. Tá? Então, a gente se diferenciava e, inclusive, fazia uma crítica ao teatro social da época, que ainda estava, mesmo que o conteúdo tivesse uma crítica social, ele estava ainda dentro dos marcos formais da linguagem, do naturalismo, dessa linguagem que a gente considerava a linguagem do teatro burguês. Então, a gente também fazia uma crítica a esse teatro social da época. Esse momento é o nosso momento inicial, muito difícil. Havia a figura da censura, né? A gente não pode esquecer isso, né? Que o teatro era muito perseguido, ele sofria uma censura ferrenha, né? A gente vivia toda aquela questão de mandar o texto para a censura, depois havia ainda o ensaio para eles liberarem a encenação. Então, era uma prática muito complicada naquela época, né? E a gente sofreu muitas perseguições na época, tanto com o fechamento do teatro, como também o Nós Aqui Travês sempre teve essa ideia do atuador, e para nós o atuador é essa fusão entre o artista e o ativista político. Então também nós sofremos, né, integrantes do grupo foram presos, né? É um momento muito difícil ainda, né, da vida brasileira, mesmo que a gente, historicamente, reconheça que é o período da abertura, né? O Nós se forma ainda no governo Geisel, mas logo depois começa esse período conhecido, né, como a abertura né, do governo do João Figueiredo. Eu não sei se, Leonardo, tu quer perguntar alguma coisa, se eu vou falando mais. Não, é porque a gente tinha, sim, algumas perguntas, mas é tão bom, né, ficar, assim, escutando você falando das coisas que já meio que compartilha daquilo que a gente iria perguntar. A gente teria uma pergunta também que perguntaria sobre o ensino da época, né, como que se dava a prática do ensino da época, mas meio que você também já deu uma pincelada, né, já falou que tinha mais ligado à universidade, não tinha tantos cursos, não tinham cursos livres, né? Era uma coisa meio que segregadora, assim, né? Vamos dizer, né? E era mais a elite, então, que fazia, né? O teatro também, né? É muito delicado, porque desde então, do Estado Novo, né, que a gente foi meio que perdendo esse espaço, né? Porque eu tive dando uma estudada também no teatro anarquista, né? No teatro de operários e tal,
e a gente vê, né, que foi tudo meio que aniquilado realmente. Então, a gente ficou com um lapso de tempo, acredito eu, né, e essa minha pesquisa também passa por aí, de como que se davam mesmo as construções dos grupos, sabe? Os grupos alternativos, né? Porque era, por exemplo, agora a gente tem cenas offs, né, do teatro. Tipo, tem grupos alternativos, grupos independentes, barra assim, é porque são diversas nomenclaturas de grupos, assim, né? Mas antigamente a gente acho que tinha mais o teatro da elite, né? E nesse momento que vocês estavam também bastante atuante, eu acho que era o momento que estava tendo essa explosão, né? Também dos grupos se juntarem para realmente para ir contra um sistema que estava se colocando meio que na força, né? Então era a necessidade que tinha para isso. E aí eu também gostaria de te perguntar se tem algo assim que mais te marcou no período da ditadura e que você possa nos trazer assim algum relato seu, sabe, ou que você tenha passado ou algum integrante do grupo também, sabe? Você disse que alguns já foram até presos e tal, que vocês sofreram alguns tipos de perseguição, só para a gente ter isso também mais ativamente na visualização também. Bom, colocando assim um pouco da minha percepção na época, né, eu, eu era muito crítico à forma que se dava o ensino dentro dos cursos universitários, né, de teatro, que eu fiz parte, né, comecei cursando licenciatura, depois passei para direção teatral, e eu fui sempre muito crítico ao ensino. Tanto é que o Em Nós Aqui Travês também surge dessa divergência com o ensino oficial, né? E, e porque eu naquele momento eu achava que a escola deveria servir para ser também um agente mobilizador dessas ideias que estavam na sociedade, né, de, de, que iam contra, né, o autoritarismo que a gente vivia. Então, a escola reproduzia muito, né, na sua organização, essa reproduzia essa organização da própria sociedade, quando o teatro, ao meu ver, tinha que ir completamente contra aquela estrutura, aquele tipo de regramento, né? Eu sempre estive, né, de alguma maneira, dentro do curso universitário, sempre fui um crítico, né, à escola de teatro, e depois a gente vai, no Nós Aqui Travês, vai montar as nossas oficinas e depois a Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, com outro viés completamente diferente, né? Então, é o pensamento libertário que está, né, na origem, né, do Em Nós Aqui Travês. Agora tu falou do teatro anarquista, né, das primeiras décadas, né, do século XX. As ideias anarquistas são extremamente importantes para a formação da nossa tribo, né? Isso sempre esteve presente, né? Então, na forma da organização do grupo, a questão da autogestão, né? Então, logo em seguida, a gente não vai ter mais a figura do diretor, né? Então, a gente vai começar a criação coletiva, a encenação coletiva, essa ideia da direção coletiva, né? Então, todas essas coisas iam completamente na contramão do que eu tinha aprendido na escola, né?
Então, o Oinóis se forma por um viés de, na contramão, de contestação tanto ao teatro da época, né? Primeiro, ao regime que a gente vivia, né? Esse regime policialesco, né? Esse estado terrorista, né? Que a gente vivia, né? Da ditadura civil-militar. E também nós éramos críticos, né? Do teatro esse acomodado, que estava que acontecia no país, e do ensino que a gente estava recebendo, né? Essa aprendizagem teatral que trazia essas ideias autoritárias, né? Estavam presentes, né? Hierárquicas, né? Nisso. Sim. E é muito bom, assim, porque a gente constrói através da desconstrução mesmo, né? Só assim que a gente consegue cavar e achar onde estão as brechas, as fissuras, para a gente poder lutar com mais ênfase no nosso trabalho também social, político, enfim. Desculpe, pode ir. Não, aquele momento era o momento de achar as brechas, né? Sim. Porque havia uma repressão estatal muito forte, né? A gente agora está numa situação meio que assim, né? Na verdade, era uma outra pergunta que eu tinha a lhe fazer também. É o seguinte, dentro da democracia que a gente vive, você acha que a gente vive uma ditadura disfarçada? Se sim, algum exemplo assim de atrocidades que venham acontecendo até mesmo com vocês aí no Sul, né? Porque a gente está fazendo essa troca aqui mesmo que para ampliar um pouco, sabe? Porque fica tudo muito no eixo Rio-São Paulo, sabe? E as conexões têm que se dar. Eu gosto muito de fazer viagens e com o meu grupo de teatro também para ir para outros estados, sabe? Para conhecer novas culturas, para trocar, vivenciar, participar de festivais. Então, assim, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês passam até mesmo nos dias de hoje nessa ditadura disfarçada, né? Que a gente se encontra. Na realidade, isso a gente foi sentindo, né, desde o golpe em 2016, que a gente começa a sentir já o ar da censura no ar, né? E dificuldades da gente apresentar os nossos trabalhos. Uma das vertentes do trabalho do Nós outra vez é o teatro de rua. Então, já lá no início, né, dos anos 80, a gente começa a criar o que a gente chama de intervenções cênicas, que aconteciam junto a manifestações políticas, principalmente junto a manifestações onde a questão ecológica era o fundamento da manifestação, né? Então, lá, o início da criação das usinas nucleares, né, várias questões nos mobilizaram para levar para a rua, através da linguagem teatral, né, uma manifestação política. Essa é a origem do teatro de rua. E é um teatro que, na época, está em confronto com as forças policiais, porque durante aquele período de 81, 82, essas nossas primeiras experiências na rua foram duramente reprimidas pela polícia. Duramente, com violência, com destruição dos adereços, dos bonecos, de tudo que a gente construía, né, para aquele momento, com prisão, com violência policial, cacetete, né, essas coisas. Né? Havia um clima de violência muito grande que de alguma maneira forja o que vai ser o teatro de rua do Oinóis. A gente continua fazendo ocasionalmente intervenções, como a gente chama, intervenções cênicas, a partir que
que vai terminando, vai havendo essa passagem gradual, né, da ditadura para um governo civil, né, e a gente vê que já existe condições da gente fazer uma encenação e, num outro dia, voltar a repetir ela, né? E aí nasce mesmo o Teatro de Rua do Oinóis, a partir, então, de 85, né? Já, já no primeiro governo civil, né? Do Sarney, né? Então, a partir daí, a gente veio, né, com uma trajetória, né, de teatro de rua. Também, né, porque é uma das vertentes. A outra vertente que está lá na origem é uma vertente que a gente chama teatro de vivência, que tem muito a ver com a ideia do teatro ritual, do Antonin Artaud. Então, são é um teatro que acontece dentro do nosso espaço, mas ele propõe uma vivência, né? Então, o espectador é uma experiência onde o espectador vivencia os acontecimentos. Ele não apenas assiste, então, essa ideia da celebração, ele participa desse cerimonial, né? Então, a gente tem essa vertente também, que vem até os dias de hoje, né? A nossa última encenação dentro dessa vertente foi Medea Vozes, e o teatro de rua também vem até os dias de hoje, atualmente não, porque nós estamos completamente impedidos, né, pela pandemia, né? Mas a gente, esse ano, estava programado para a gente continuar as nossas apresentações do Caliban, A Tempestade, de Augusto Boal. É uma, é uma, é uma escritura, né, do Boal, né, em contraponto à tempestade do Shakespeare, onde ele parte, então, da visão do oprimido, né, que é o personagem do Caliban. E a gente foi vendo o teatro de rua, foi ganhando cada vez mais dificuldades de se apresentar, né? E a gente tem um trabalho muito importante aqui na nossa cidade de Porto Alegre, porque a gente não apresenta só nas áreas centrais. A gente tem um projeto que a gente chama Caminho para um Teatro Popular, que a gente criou lá na década de 80, ainda depois dos primeiros trabalhos de teatro de rua, que é um circuito regular de apresentações em bairros populares. Então, a gente apresenta por toda a periferia da chamada Grande Porto Alegre, que é Porto Alegre e todas as cidades em volta, né? E o que a gente sentiu, né, diretamente, o nosso grupo, foi a dificuldade de conseguir apoios para para as nossas apresentações, para os nossos oficinas de teatro, porque sempre todo esse trabalho de teatro de rua e as oficinas, claro, o teatro de rua é entrada franca, é aberto para todos os públicos, todas as faixas etárias, todas as camadas sociais, né? Mas as nossas oficinas também são gratuitas. Então, desde sempre, o Enóis trabalhou com essa perspectiva, em cima dessa questão que tu falasse no início, que o teatro era elitizado, e a gente via, sentia isso, e por isso resolveu criar uma escola de teatro popular, uma escola que fosse que as pessoas tivessem livre acesso. E a gente traz essa ideia até os dias de hoje.
E tanto na nossa sede, como a gente tem um projeto que a gente chama Teatro como Instrumento de Discussão Social, que são oficinas de teatro em bairros populares. Então, a gente vai até a periferia e desenvolve várias oficinas, né, em diferentes bairros. Sim, isso é muito importante nessa descentralização, até mesmo para levar, né, o conhecimento assim de uma nova possibilidade, né, uma abertura a mais, né, para que os humanos que ali se encontram nesse déficit, né, que é culpa nossa também, né? O ser humano está nessa vertente que está porque acho que o que falta é mais troca, realmente, sabe? É isso, né? Vocês fazem um trabalho incrível, sabe? Eu sou muito fã de vocês, inclusive. E, assim, social é isso, né? Acima de tudo, sabe? A gente também tem essa vertente dentro do nosso grupo. Isso é muito importante. Agora, Paulo, eu queria saber de você o seguinte. Eu não sei se você já tinha meio que acabado de falar dessa parte, senão você pode dar até a continuidade. Tudo bem? Sim. Eu gostaria de saber, assim, você como sobrevivente e testemunha, né, desse período, você gostaria de dizer algo nesse momento presente para quem acredita que, que não aconteceu esses fatos da história? Para quem não acredita, é difícil falar, né? Porque aí a pessoa não quer acreditar, é diferente, né? Que não acredita, não quer acreditar. Acho importante, o teatro é um elemento mobilizador. Acredito muito na potência do teatro, por isso continuo, né, fazendo teatro. Né? Foi a minha escolha política, né? Lá naquele momento, na minha juventude, por acreditar nesse potencial. Então, o Teatro do Nós aqui para vez, ele está presente em todos os acontecimentos da cidade. A gente não é um grupo que está fechado no nosso espaço, pesquisando, investigando linguagem. A gente faz isso, a gente acha que a questão estética, formal, é importantíssima, é tão revolucionário quanto o conteúdo, o discurso verbal. Né? Então, então, é uma questão para nós assim importantíssima, o desenvolvimento, né, de ser um teatro de invenção mesmo, que se renove a cada momento, a cada nova encenação, mas tem um compromisso importante com a nossa cidade, em primeiro lugar, e com o nosso país todo. Né? Então, essa luta, né, pela liberdade, por justiça social, está presente em tudo que a gente faz. Né? E, na realidade, é um momento muito difícil que o país está enfrentando. Eu, na realidade, eu não esperava viver isso. Até ali, eu comecei a sentir alguma coisa ali em 2015, né? Um pouco antes do golpe, que, né, quando começa a surgir essas manifestações, né, insuflada pela mídia, né, pela Globo, né, principalmente, né, que aí a gente começa a perceber isso aí vai dar merda, isso aí vai ser a volta da ditadura do golpe de 64. Inclusive, a gente escolhe fazer o Caliban nesse momento. São os trabalhos que a gente decidiu fazer, que são os últimos trabalhos que o Eunóis encenou, foi o Caliban, 17, que a gente foi essa onda conservadora no mundo todo, né? E é uma peça que o Boal escreveu no exílio,
em 74, bem no momento de derrota das democracias na América Latina, né? Ele retoma uma ideia do Roberto Fernandes Retamar, um cubano, escritor cubano, que tem um ensaio sobre essa figura do Caliban. O Caliban como esse agente revolucionário, né? Em contraponto à ideia colonial que o Próspero, né, e todos aqueles personagens que vão dar na ilha onde o Caliban habita, né? Então, para nós esse momento nos levou a gente escolher, então, para uma nova montagem para teatro de rua, o texto da Tempestade do Boal, que a gente chamou Caliban, a Tempestade de Augusto Boal. E dali, né, de lá para cá, as coisas só pioraram, né? A gente, para o trabalho no nosso espaço, que é a Terreira da Tribo, a gente montou um texto do argentino Eduardo Pavilovs, que é o Meyerhold, que é a história desse encenador russo, que foi duramente perseguido, na época, por um regime policial que era o que a gente conhece historicamente pelo stalinismo, né, na União Soviética. Quando a União Soviética, o governo começa a perseguir os seus artistas e a censurar qualquer tipo de arte dissidente, né, que critique a arte oficial, o parâmetro oficial artístico da época, né, o chamado realismo socialista. Então, a gente viu na figura do Meyerhold essa ideia, né, de um artista que vai até o fim, que acredita na imaginação criadora, que acredita nessa possibilidade que o teatro tem de revolucionar corações e mentes, né? Então a gente encenou a história desse encenador, desse, né, grande nome, né, do teatro contemporâneo. É um momento difícil, que agora mesmo a gente passou por uma eleição, né, que quase reproduziu a mesma votação ao Bolsonaro de 18, se reproduziu em quase todo o país, né? E vai precisar de muita, né, muita luta, muita força, né, para quem está ligado ao teatro, né, às artes, né, para enfrentar esses próximos anos, né? Porque o que a gente já viveu foi difícil, tenebroso, eu diria. Isso existe todas as perspectivas de piorar, né? Nós teremos um ano muito difícil pela frente, né? E sem muitas perspectivas, né? E é o que você disse, né, realmente, né? Não é quem não acredita, né, quem não quer acreditar, de fato, né? Ou quem se beneficia também, né? Enfim, como sempre, né, a história que é contada também, né, são dos poderosos, né? Quem ganha é que conta a história também, né? Então a gente tem que saber contar a nossa história e transformar a história que na verdade nem tinha que estar sendo contada, talvez, né? Mas enfim, eu agradeço imensamente de coração a troca, assim, com você ter se disponibilizado, né? Falar também sobre esse assunto.
Não sei se o Pedro também tem alguma questão que ele gostaria assim, de fazer alguma pergunta para você. Não, tô Mas bem. Muito obrigado. Eu gostei muito da entrevista, de verdade. Muito Muito legal. Legal, Pedro. Aí a gente gostaria também, depois eu vou pedir também, Paulo, se a gente consegue pegar com você também algumas imagens, sabe, talvez do Terreira da Tribo, sabe, pra gente Leonardo, fazer um... Sim? Entra no canal do YouTube do Oi Nós Aqui Outra Vez, Tribo de Atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez. A gente, nesse tempo de pandemia, que não conseguiu, né, colocar na prática o nosso teatro nas ruas, como a gente gostaria de estar, ou ir apresentando também no nosso espaço, dando as aulas, a gente não conseguiu fazer isso. A gente produziu muitos vídeos. Sim, é interessante, né, a gente fazer eu essa... acho que são mais de 30 vídeos. Então, ali tu vai encontrar uma websérie sobre as nossas oficinas de teatro. Então, são pequenos episódios, né, que cada um aborda uma oficina. A gente fez várias discussões, né, tipo live, né, com encontro mesmo. Tem um que sou eu e o Amir Haddad debatendo os debates de rua. E assim por diante, né? Tem vários. E a gente produziu também, tem um que eu conto a história do Oi Nós Aqui Outra Vez, um vídeo de quase 2 horas, tudo com imagens. Eu conto toda essa história, né? E aí, tu entrando ali, tu vai ver, são mais de 30 vídeos que a gente produziu nesses últimos meses, né? Isso foi o que a gente conseguiu fazer nesse momento. Sim, pô, parabéns, né? E é tudo, né? Assim, no momento que tudo acontece do nada, né? A gente tem que estar preparado para sobressair, né? Renascer das cinzas, realmente, né? É isso, é novas tecnologias, né? Como se adaptar, como superar, como fazer girar a seu favor também, né? A favor do povo também, que é mais um elemento de déficit nosso, né? Acessos à internet, né? Enfim, a gente vai lutando contra tudo, né? E vai se adaptando para alterar o sistema em que vivemos. É isso, Paulo. Muito agradecido, coração. E até breve, né? Quando eu estiver aí pelo Sul, vamos marcar um encontro para tomar um chimas. Legal, Leonardo. Tá bom? Eu tive em Itaqui, né? Foi ano retrasado, 2017. Caramba! Eu nunca fui a Itaqui, mas tem um dos teatros mais antigos do Brasil. Sim, Przewodowski, acho que é o nome, cara, muito... Gente, ali magnífico, assim, né? A cidade resguardou também, né? Toda, porque eles falaram que tinha um caminho, né? Que a família também real passava por ali, que tinha também um circuito, né? De teatro que passava por lá e ia para Buenos Aires, Montevidéu. Então, assim, pô, eles mantêm essa história lá. Todas aquelas cidades de fronteira, as companhias vinham, né, ou vinham da Europa, passavam pelo Rio, chegavam a Pelotas, Rio Grande Pelotas, e aí tem um circuito de cidade, Jaguarão, que tem um teatro antigo, Bagé, que não sobrou os teatros, mas que havia, Santana do Livramento, Uruguaiana, Itaqui, Maranhão. Eu falei até com o pessoal, vamos ver se a gente remonta aí, né, esse circuito, porque é muito bom. E a gente foi de van daqui do Rio, né? Que eu tenho uma van do grupo e a gente foi fazendo toda essa aventura. Fomos antes para 2 outros festivais, então a gente foi meio que passando de Minas, aí depois de Minas a gente foi para Sertanópolis, né, que é no Paraná.
Aí depois foi para Planalto, que já é Rio Grande do Sul, né, divisa com Santa Catarina. E de lá a gente foi fundo a Itaqui, lá, fronteira com a Argentina. Sua terra é muito, muito boa também. Agradecido, tá, Paulo? Tá legal, muito obrigado Leonardo. aí por tudo. Muito obrigado. Tá, tchau, tchau, Pedro. Até breve. Até a próxima. Até breve. Gratidão por tudo. Tchau, tchau, Pedro. Tudo de bom também. Tchau.